Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso plantão online. Para aqueles que estão presentes, muito obrigado pela presença. E lembrando aqueles que não estão presentes, a aula será gravada e estará disponível no sistema acadêmico. O nosso plantão online é referente à nossa matéria inspeção de motores. É uma matéria com pouca expressão na prova da ANAC, mas não vamos considerar como uma matéria. Vamos considerar como um bate-papo, onde nós iremos falar e mostrar alguns componentes, tanto motor a reação como motor a pistão, e mostrar também, algumas técnicas de inspeções em determinadas áreas. Lembrando que a manutenção de aeronaves, ela não é somente o atendimento em trânsito, mas é é um universo cujo qual há diversas áreas na manutenção, desde oficina de componentes, motores, ou outras áreas, outros componentes da aeronave que requer inspeções. Vamos falar agora, pessoal, e vamos mostrar aqui o conceito. Lembrando que o conceito, claro, o que seria a manutenção corretiva? A manutenção corretiva, gravem bem, já foi até questão de prova. Lembrando que a prova da ANAC-GMP, ela possui, claro, 60 questões, como as demais também possuem essa quantidade de questões. E na prova da ANAC, pessoal, 20 questões são básicas. E esta informação está também na apostila básica, lá no capítulo 10. Princípio e inspeção, procedimento de pista, princípio da inspeção. E a manutenção corretiva? Manutenção corretiva destina-se a sanar algo que foi constatado pelo piloto, ou até mesmo pelo técnico de manutenção. É corrigir algo deficiente. E a manutenção preventiva, ela é baseada em horas de voo, claro, mas também nesse caso, em outros métodos de controle de manutenção preventiva, é a tal da calendária, ou seja, é por dias, semanas, meses, ou, nesse caso, o que estiver catalogado, discriminado no manual de manutenção. Mas a grande maioria é por horas de voo. E a manutenção preventiva é para prevenir algo. E lembrando que a manutenção preventiva, ela possui três tipos de inspeções. A dimensional, lembrando que as ferramentas especiais são paquímetro, micrômetro, régua, escala, compasso, esquadro. Essas são as ferramentas cujo qual são usadas pelo técnico de manutenção. Lembrando que algumas ferramentas é para o pessoal de estrutura. Ah, mas o pessoal de estrutura utiliza a ferramenta de medição? Sim, utiliza paquímetro para medições de risco ou moça, trinca, furo ou qualquer outro tipo de dano. O micrômetro? Sim, também. O micrômetro ele é muito mais fracionado, são medidas muito mais fracionadas que o paquímetro. E a inspeção visual? O técnico de manutenção também utiliza ferramentas para isso? Sim, temos aí diversas ferramentas, tais como o boroscópio. Bom, mas o boroscópio ele é qualitativo? Não. O boroscópio ele é uma ferramenta de inspeção visual em áreas, tanto motor a reação como motor a pistão, áreas internas cujo qual não há necessário de uma desmontagem por inteiro do motor. O motor a reação e o motor a pistão possuem pontos de inspeção. No motor a pistão, consequentemente, dependendo da área, exemplo, a câmara de combustão, internamente o cilindro, a vela ela é um ponto de inspeção. E o boroscópio, ele é rígido. Ele possui um controle, cujo qual a sonda possui uma boa câmera e uma boa imagem,
e, consequentemente, é exibido no display. Temos também aí a tal da inspeção qualitativa, cujo qual possui aí o tal do raio-x, líquido penetrante, Ed Curtis, e até mesmo, né, o tal do ultrassom também, são ferramentas chamadas de NDT, testes não destrutivos, não irão danificar a peça. Isso tudo é, nesse caso, para a manutenção preventiva. E nesse caso, mostrando para vocês o paquímetro, questão de prova da ANAC, já caiu muita questão da ANAC e, consequentemente, referente a ferramentas manuais e medições. Temos aí, pessoal, a imagem, o paquímetro. Gravem, o paquímetro, a menor medida do paquímetro é 128 avos de polegada. Gravem, questão de ANAC. Lembrando que o paquímetro, como já foi mencionado, é uma ferramenta, nesse caso, de precisão. O paquímetro, ele tem uma configuração muito interessante, onde o técnico ele consegue fazer, ou seja, ele utiliza as 3 áreas do paquímetro. Para medidas internas, temos aí a orelha, gravem isso, questão de ANAC. Para medidas externas, temos aí o bico e profundidade a haste. Lembrando que o paquímetro ele é graduado em milímetro e ele é graduado também em polegada. Vamos maximizar a imagem, fica um pouquinho melhor para a gente. Tá aí. Temos aí orelha, bico e a haste. E ele é fracionado em polegada na parte superior, onde está sendo mostrado o nônio de polegada e o nônio de milímetro na parte inferior. Lembrando que uma polegada, ela possui aí, pessoal, 16 avos. Simplificando, temos aí uma polegada. Dando sequência, gravem isso. E temos aí também a parte do micrômetro. Já foi assunto também de ANAC, vem caindo. Como eu mencionei anteriormente, a prova da ANAC são 60 questões, lembrando que 20 são básicas. As outras 20, elas são, nesse caso, componentes, tanto motor a pistão como motor a reação, e as outras 20 questões, elas têm aí questões de célula e até mesmo questões relacionadas à elétrica, lá na apostila básica também. Mas lembrando que cai muito questão de motor a reação e motor a pistão. Lembrando que há, nesse caso, é um conjunto de 60 questões. E, nesse caso, 20 questões são básicas e poderá cair sobre o micrômetro. O micrômetro, este que está sendo exibido, é para medições externas. Existe o micrômetro para medidas internas, profundidade e até mesmo número, nesse caso, de a espessura, o fio de rosca, tanto de um parafuso, né? É comum, claro, de um parafuso, não digo de um prisioneiro, de uma fêmea ou, nesse caso, de uma porca. O micrômetro, ele possui as suas partes também importantes, lembrando que as partes móveis do micrômetro é o tambor e a haste. As partes fixas, o encosto, o arco e essa parte é a bainha. Essa é o tambor móvel, a haste móvel. E, claro, o micrômetro ele é muito mais fracionado. E daí a imagem do boroscópio. Pessoal, o boroscópio, o técnico boroscopista, claro, né? A aviação brasileira, a metodologia de trabalho aqui na aviação brasileira, o técnico ele é um geral, ou seja, né? Ele existe, claro, o especialista, mas a vantagem da aviação brasileira é que ela prepara o técnico, as empresas elas preparam o técnico, ou auxiliar, ou mecânico, ou inspetor, como um generalista, nesse caso, né? Ele é tanto um especialista como o técnico geral.
ele vai saber de tudo um pouco de cada área. Isto é comum nos pernoites ou nos hangares, até mesmo nos perdias, onde a aeronave, nesse caso, executa sua manutenção. Observe que o técnico ele já sai do motor, terminou o serviço, já vai para o APU, do APU já vai para trocar uma roda, e nesse caso ele tem, claro, né, essa vantagem, né? Aqui a aviação brasileira, ela prepara o técnico para ser aí um generalista, ou seja, tanto, nesse caso, conhecimentos gerais como um especialista. E o boroscópio, claro, há um curso, a empresa aérea ela fornece, geralmente a empresa aérea ela possui no máximo dois modelos de boroscópio, mas é comum possuir um só, somente um. O curso é baseado, claro, no modelo para, nesse caso, os pré-requisitos. O técnico precisa ter aí a CHT de GMP, ele pode ser tal de executante, ou até mesmo inspetor. E precisa, claro, né, do curso. E esse curso, ele é mais ou menos 4 dias e, nesse caso, 8 horas aula, onde o técnico ele aprende, nesse caso, a utilizar o aparelho e até mesmo práticas de inspeção e danos, detectar o dano. Tá aí, esse é o boroscópio, uma ferramenta especial para inspeção visual. Ele não é NDT, ele é para inspeção visual. E o cilindro, voltando aqui para a parte de componentes, as áreas cujo qual recebem, e claro, dependendo da quantidade de horas de inspeções, o cilindro, lembrando que ele é composto por cabeça e o corpo. Na cabeça do cilindro é onde estão montados as velas e as válvulas. E na parte externa da cabeça possui as aletas de refrigeração, resfriamento. E o corpo do cilindro é onde, nesse caso, né, temos aí o movimento. Chamamos de câmara de combustão também, onde nós temos aí, nesse caso, um outro componente instalado, o pistão, claro, dentre outros também. O cilindro é onde, nesse caso, a carga de combustível é admitida, comprimida e queimada. Chamamos de câmara de combustão. E as inspeções, o que nós inspecionamos? Mas como funciona a inspeção de um motor a pistão? O motor a pistão, ele possui aí o cheque, nesse caso, de 50, 100, 150 horas, consequentemente chegando um nível de horas a uma inspeção, né, no motor, onde se desmonta o motor para fazer inspeções em determinadas áreas do motor. Existe, claro, a tal da inspeção tipo top, ou seja, da parte superior do motor, tais como cabeça, corpo do cilindro, pistão, biela, até mesmo o eixo de manivela, o pino do pistão, moenta, biela e assim por diante, onde é inspecionado, onde pode ser que seja ou não trocado, mas dependendo da inspeção, o tal do overhaul, consequentemente, o técnico de manutenção, a equipe é uma inspeção geral do motor e, claro, né, há uma substituição de componentes. Antes disso, claro, uma inspeção, uma limpeza para detectar o que, ou seja, o que nós encontramos no motor. E a cabeça do cilindro inspeciona-se quanto a rachaduras internas e até mesmo externas. E depósitos de carvão e tintas devem ser removidos com um produto chamado descarbonizante. Ele vai limpar a peça. Durante a inspeção, o técnico, nesse caso, o descarbonizante, tem um tempo X, dependendo do tipo de metal que é fabricado o componente, deve respeitar o limite de tempo cujo qual a peça está imersa no produto chamado descarbonizante. As rachaduras exteriores irão aparecer nas aletas de refrigeração. Onde houver danificados causadas por ferramentas ou por contatos físicos de outras peças, ou até mesmo por falta de cuidado. Lembrando, na cabeça do cilindro, onde estão montadas as válvulas. Lembrando, a válvula de admissão e válvula de escapamento.
E as válvulas estão assentadas nas sedes das válvulas. E a onda também possui o orifício das velas. Lembrando que a vela, o ponto de inspeção para uma boroscopia, o orifício das velas também é usado como ponto de inspeção. Dependendo de uma quantidade de aletas danificada, dependendo do tipo de dano também, se está ou não catalogado no manual de manutenção, deve ser substituído imediatamente o componente afetado. As rachaduras interiores quase sempre irão aparecer nas sedes das válvulas ou nas buchas das velas, chamamos de adaptadores de ignição, estendendo-se completamente de um lado para outro naqueles pontos. E as rachaduras são usualmente causadas por instalação imprópria das sedes ou buchas. O componente ele já vem pronto. O componente já vem pronto de fábrica, vem montado o pistão, com o pino do pistão e biela. E dentro, nesse caso, do cilindro. Consequentemente, o técnico, durante a montagem do novo componente do motor afetado, deve fazer o teste de compressão no novo componente, para que não tenha fuga, tanto de compressão, ou até mesmo para verificar também a integridade física dos anéis de segmento. Temos aí uma inspeção, a imagem, a inspeção onde foi constatada uma trinca através da inspeção, neste caso, observem, de um teste com luz negra. E um outro método de inspeção para a cabeça e corpo do cilindro é o líquido penetrante. Esse teste ele está catalogado como NDT, teste não destrutivo. Não é somente aplicar o produto. Deve-se limpá-lo também a peça, o componente. Existe aí o tal do revelador e, posteriormente, claro, após a inspeção, o removedor. Observem a peça, observe a quantidade, nesse caso, de trinca que foi detectado. Lembrando que o líquido penetrante é somente para danos superficiais. E os cilindros são inspecionados quanto a desgastes internos, utilizando um relógio comparador. E lá é detectado o rebaixamento, o diâmetro do cilindro internamente, a ovalização, se houve, a conicidade máxima das paredes do cilindro e até mesmo o ajuste entre o pistão e o cilindro. Lembrando que os anéis de segmento vão vedar a folga entre o pistão e o cilindro. Claro que o sistema de lubrificação também tem a finalidade de vedar folgas. Tá aí. Essa é a imagem, a parte interna de um cilindro. E dando sequência, temos aí também, olha só, a imagem da esquerda, temos aí a válvula de admissão. Ela é maior porque admite a mistura ar e combustível. O diâmetro menor, a válvula de escapamento, que tem a finalidade de, nesse caso, expulsar os gases queimados. Lembrando que as válvulas se assentam nas sedes. Quem abre as válvulas, nesse caso, temos aí balancinho, tucho, comando de válvula. E quem fecha as válvulas, questão de ANAC, são as molas. E a inspeção das válvulas, nesse caso, através de uma lente, claro, uma inspeção visual, peça limpa, não pode ser utilizado nenhum material abrasivo para executar a limpeza da válvula. Examine-se a haste e a ponta da haste da válvula, a fim de detectar rachaduras, moça ou até mesmo outras falhas. Tais tipos de danos irão enfraquecer as válvulas. Arranhões, moças superficiais nas válvulas podem indicar rachadura. Teste não destrutivo. Neste caso, existe aí desde o líquido penetrante, desde até mesmo o ultrassom, ou, claro, né, o Ed Current, que é o tipo mais comum, moderno hoje, e as áreas críticas das válvulas inclui
face e a ponta. Ambas devem ser examinadas quanto a desgastes excessivos. E as molas? Lembrando, quem fecha as válvulas são as molas. Existe até manutenção de molas. É o formato helicoidal, espiral. E as molas, nesse caso, são duas molas, para que, neste caso, não quebre uma e temos aí, nesse caso, outra para que execute o serviço do fechamento das válvulas. Neste tipo de inspeção é examinado também a tensão. As molas das válvulas são examinadas quanto a rachaduras, desgaste, corrosão também. São limpadas com também descarbonizante. A extremidade partida, faltando pedaço. E, claro, a tensão também da mola. Rachaduras podem ser identificadas visualmente ou pelo método de partículas magnéticas. E a tensão da mola é verificada em um aparelho para verificar a tensão da mola. Um outro componente do motor a pistão, temos aí o balancim. O balancim é um dos componentes responsáveis pela abertura das válvulas. Balancim e o eixo devem ser inspecionados, nesse caso, né? Quanto a rachaduras, desgastes excessivos, até mesmo corrosão. Por isso que o sistema de lubrificação, o tipo de óleo deve ser adequado. O óleo, ele possui aditivos para evitar a corrosão. Os arranhões nos balancins, lá nas pontas do balancins, nesta região aqui, pessoal. Os arranhões, assim como deve ser verificado se há passagem de óleo, o tal do labirinto, estão obstruídos, porque aquela região é lubrificada. Os eixos são inspecionados quanto à correta dimensão, utilizando ferramenta de medições, o micrômetro. Temos aí também outros componentes, motor a pistão, temos aí o pistão. O pistão, na saia do pistão, é onde estão instalados os anéis de segmento. E o pistão, ele conecta a biela ao eixo de manivela. E o pistão está conectado à biela pelo pino do pistão. O pino do pistão e o pistão são inspecionados quanto à rachadura, são limpos também com descarbonizante. Ele é um material que não pode permanecer por muito tempo neste produto. O pistão ele é aquecido cuidadosamente com um maçarico para verificar se há trincas, se vai ter ponto, nesse caso, ponto de fulgor, se vai ter, nesse caso, alguma falha, o calor irá expandi-lo, nesse caso, o óleo residual internamente. E nesse caso vai estar aí informando, né, se há uma trinca ou uma fissura. Lembrando que o pistão ele é conectado à biela através do pino do pistão. E o plug do pino do pistão, ele vai vedar a região do pistão. É um material maleável para que, se porventura encostar na parte interna do cilindro, não venha arranhar. Claro que o pistão também ele é analisado, é inspecionado contra danos, não somente de rachadura, mas também a tal da queimadura, o atrito também e arranhões. A nossa imagem a seguir é o pino do pistão. Visualmente foi detectado três trincas, 4 trincas. O outro componente que recebe inspeção, temos aí, claro, né? O nosso virabrequim ou eixo de manivela, como é chamado, claro. Tem a finalidade de acionar os componentes, a hélice também. Consequentemente, o eixo de manivela, o virabrequim, ele é conectado à biela através do moente da biela. Possui também, claro, técnicas de inspeções. Inspeciona-se todas as superfícies do eixo
de manivela. Quanto a desgaste, rachadura, fissuras, antes executar limpeza. Verifica-se também as superfícies dos rolamentos quanto a evidências de sulco, arranhões ou qualquer outro tipo de dano, tais como atrito, fissuras. Quando o eixo de manivela está equipado com tubos de transferência de óleo, o tal dos esguichos, verifique-se também a sua fixação. Lembrando que o eixo de manivela ele possui pontos de lubrificação. Chamamos de orifícios, o tal dos labirintos. Sistema de lubrificação por pressão. O outro componente, biela. Biela, na parte inferior, moente da biela. E nessa parte circunferencial, internamente falando, temos as bronzinas, materiais maleáveis, que têm a finalidade de aguardar, ou seja, evitar o desgaste do componente principal. A bronzina, como é chamado, ou casquilho, em outros termos, né, em outros livros, publicações, tem a finalidade de evitar, ou seja, aumentar a vida útil dos componentes, tanto da biela, moente da biela e o eixo de manivela. O parafuso de fixação do moente da biela para a biela, uma vez removido, descartado. De acordo com o manual, claro, o manual do fabricante, ele recomenda descartá-lo. As bielas, a inspeção e reparo das bielas, incluem inspeção visual, verificações de alinhamento, o tal do reembolsimento, nesse caso, né? Verificar aí as bronzinas e a troca de rolamentos. Alguns fabricantes também recomendam a inspeção tanto NDT, claro, visual, né? E deve ser limpo a peça também. Falando um pouquinho de motor a reação, lembrando que a imagem é a seguir, é um motor turbofan. Motor turbofan, pessoal, possui dois fluxos de ar, fluxo de ar primário e secundário. O motor turbofan, mais ou menos 100% de ar que passa pelo duto de admissão, mais ou menos 80% secundário, e 20%, mais ou menos 20%, para o fluxo de ar primário. O fluxo de ar primário é composto por compressores, câmara de combustão e a seção da turbina. Turbofan, o fan, consequentemente, o conjunto de palhetas, chamamos de blades. As palhetas, esse conjunto é formado o fan. O fan vai de ventilador. O fan tem um perfil aerodinâmico, que tem a finalidade de captar o ar de frente e jogá-lo para trás. Compressores comprimir o ar. A câmara tem a finalidade, nesse caso, é onde é feito a queima ar de combustível. Combustível que vem do sistema de combustível, que passa pelos bicos. O ar que vem dos compressores. E a turbina tem a finalidade de expandir os gases queimados. Consequentemente, a turbina também aciona o compressor. E o motor a reação possui também técnicas de inspeções. No duto de admissão, claro, uma inspeção visual é feita. Verificar se não há danos, moça ou furo. Essa região não pode ter danos. Claro, dependendo do diâmetro e o tipo do dano. Essa região é aquecida pneumaticamente com ar quente que vem da seção dos compressores, para evitar, claro, a formação de gelo, e esse gelo ele vem a se desprender, quebrar e, consequentemente, gerar um FO. Lembrando que essa região deve ser lisa ou bastante para evitar, nesse caso, para não ter, né, o fluxo de ar turbulento, pessoal. Por isso que qualquer tipo de moça aqui deve ser verificada. E se estiver fora dos limites do manual, deve ser reparado ou trocado. Isso, claro, depende muito do manual de manutenção. Dando sequência nas áreas do motor a reação, observem as palhetas
consequentemente, danos através de uma colisão com o pássaro, claro, né? Ah, mas não está sujo de sangue. De repente, já foi feita uma limpeza ou algo parecido. Observe as distorções. O que pode gerar essas distorções? Vibração no motor. Observe na parte interna aqui do motor, fluxo de ar secundário e o primário. Fluxo de ar secundário, ele possui alhetas fixas, chamamos de IGV, Inlet Guide Vane, paletas de guias internos. Elas têm um perfil aerodinâmico para manter o fluxo de ar alinhado. Aqui também é item de inspeção. Inspeção visual, qualquer tipo de trinca, ou qualquer tipo de nick, como é chamado, ou até mesmo dente, né? Perda de material, faz parte da inspeção. Inspeção visual. Claro, existem também outras técnicas. Durante uma colisão com o pássaro, o manual de manutenção na ata 100.05, a ata 100.05, ela é, neste caso, uma ata de limites de inspeções. Neste tipo de ata 05, é encontrado diversos tipos de inspeções para algumas irregularidades, tais como abortagem de decolagem, turbulência severa, pouso duro, colisão com pássaro, fumaça vulcânica ou cinza vulcânica. O que mais? Temos aí também outros tipos, claro, de danos ou situações até como alto EGT, né? Ou baixo EGT, ou até mesmo contaminação com outros produtos, nesta ata 100.05, né? Claro que lá para uma colisão com pássaro, o manual ele pede para executar uma inspeção boroscópica e lá vai estar as áreas, os estágios, as seções que devem ser inspecionadas no motor a reação. E posteriormente, se a ave, o pássaro, ele passou pelo fluxo de ar primário, deve ser executado uma inspeção, nesse caso, uma lavagem de compressor, tanto com sabão e depois um enxágue com água. Lavagem de compressor. Mas se a ave ou o pássaro passou pelo fluxo de ar secundário, não há necessidade. Claro que deve ser feita uma inspeção boroscópica. É ali onde entra a responsabilidade do técnico de manutenção. É ele que vai determinar. Que ou uma lavagem de compressor ou uma inspeção mais criteriosa. É ele. Não é a engenharia, não é o troubleshooting, é o técnico de manutenção. Claro, o ideal, registrar fotografia. Há um relatório chamado CENIPA 15, deve ser preenchido. Esse relatório é enviado para o setor competente da empresa aérea, que ela tem a finalidade de enviar esse formulário para a ANAC. ANAC, Aeronáutica, a empresa que administra os aeroportos, para fazer um estudo, ver o que está acontecendo. Que tipo de ave que é essa? Se é uma ave migratória, se é uma ave que tem aí, nesse caso, aí, o habitat como lixão, urubu, uma ave marinha, locais aí litorâneos, verificar o que está acontecendo, né? Claro que os danos das palhetas devem ser verificados através de uma inspeção boroscópica. Há limites do manual de manutenção. As palhetas, tanto dos compressores e turbinas, dependendo do tipo do motor, compressor do tipo axial, a turbina também vai ter o formato axial. O compressor axial é composto de rotor e estator. A vantagem deste motor que utiliza compressor axial, o ar ele entra e sai paralelo ao mesmo sentido. O compressor centrífugo, o formato é centrífugo, é chamado de impeller. E esse tipo de compressor ele é composto de impulsor, difusor e coletor, questão de ANAC. E a turbina terá o perfil
claro, axial. Como é verificado danos? Através da inspeção boroscópica. Esses são os pontos de inspeção. Essa área é a área, claro, né? Até porque a afinidade com esse motor me permite dizer que essa área é a região do compressor de alta, né? De um dos estágios do compressor de alta. Esses plugs são plugs de inspeção. É ali que o técnico ele vai introduzir a sonda do boroscópio. Essa região é a câmara de combustão, também sofre inspeção também, claro. Um motor a reação, ele possui o seu limite de hora para que deve ser enviado à oficina. Para fazer a inspeção interna, a desmontagem, não é somente dos acessórios, dos componentes, é a parte interna do motor. Verificar a carcaça interna do motor. E na câmara de combustão, o bico injetor e até mesmo a vela de ignição são pontos de inspeções. Mas aqui na região, por onde eu passo com a seta, é um ponto de inspeção. Tanto no lado esquerdo como direito possui o plug, o ponto de inspeção. Mas também a vela também pode ser usado como um ponto de inspeção boroscópica. E como eu já mencionei, a inspeção boroscópica ela é detalhada, sem pressa, e o ideal, claro, né, dos técnicos. Há uma deficiência? Tais como? Mas como que eu vou girar o motor para verificar o conjunto, os discos dos compressores de turbinas? Existe na caixa de engrenagens, na AGB, uma entrada, um cover, uma carenagem. Ela é removida e ali há uma adaptação para uma ferramenta. O técnico, o auxiliar, o técnico que irá auxiliar o inspetor ou o técnico boroscopista, ele vai estar catracando, consequentemente, a engrenagem que tem a finalidade de acionar o conjunto de compressor, nesse caso o N2. Mas como é feito a inspeção dos compressores de baixa, alta e turbina de baixa? Nesse caso, os compressores de baixa e a turbina de baixa é girando o conjunto do fã. Ele é livre. Gira lá o fã, lá na frente do motor, lá na entrada de ar, girando o fã. E, consequentemente, há uma velocidade mínima respeitando a orientação do técnico, do boroscopista. Né? Aí, já falamos do boroscópio, essa é a ferramenta. Claro que ele possui diversos tipos de ponteira, tip. Para inspeções lateral, frontal e, claro, ele fornece medições também. É uma ferramenta, claro, magnífica e moderna, né? Uma outra área do motor a reação, os bicos injetores de combustível ou os seus conjuntos. Limpa-se todos os depósitos, como lavagem de compressor, produto que irá tirar a descarbonização. Mas o motor está na oficina. Aí sim, o processo ele pode ser manualmente, né? Para remover os depósitos de carvão, para executar as inspeções, tanto bicos injetores, lavando-se com fluido, claro, de limpeza aprovado pelo fabricante do componente. Ali você remove todos os depósitos, vai amolecer com um pincel, se for, claro, manualmente, ou até mesmo um pedacinho de madeira, você vai raspando, tirando, ou fibra, material de fibra, tirando a carbonização. E a inspeção do disco da turbina, pessoal, temos aí também, claro, né? Outras técnicas e, claro, há também a inspeção boroscópica, pontos de inspeção. A inspeção é feita quanto rachadura, trinca ou até mesmo perda de material. E a detecção de rachadura, quando se tratando de disco de turbina, chamado de palhetas, ela é, nesse caso, visualmente. O material o qual o disco e as palhetas são feitos, ele não vai levar, então, em consideração a detecção da rachadura pelo uso de fluido, portanto, elas devem ser examinadas minuciosamente com uma lente de aumento. Lembram? Inspeção visual, telescópio, lente de aumento, que tem essa finalidade. Claro, a imagem a seguir
é do aparelho boroscópio, né? Inteiramente se encontra. Há diversos tipos de danos catalogados, terminologias, distorção, temos aí tal de moça, desgaste, atrito, corrosão e assim por diante, queimadura. Observem, né, a ponta da palheta da turbina com um dano próximo de uma queimadura. Tudo isso vai estar no manual de manutenção catalogado. Distorções, nick, perda de material, dependendo da área, dependendo do tamanho, perdão, não nem a área, do tamanho, o limite, neste caso, o motor deverá ser trocado. Ah, mas o motor, o CFM, a palheta tem 72, perdão, a turbina, o disco turbina de alta potência tem 72 palhetinhas. Ah, uma só tá bom. Não. Não pode faltar nada, nem pedaço. E a trinca também. Dependendo do tamanho da trinca, troca do motor, levá-lo para a oficina, reparar, trocar o disco. Claro que a oficina homologada, geralmente, ela fica fora do Brasil, dependendo do modelo e o tipo. Claro que aqui no Brasil temos aí oficinas homologadas, tais como a Selma, né? Fica em Guarulhos, se não me engano, em Petrópolis. Eu acho que também tem base em Petrópolis também. Se não me engano, eu acho que a Rolls Royce, ela é do Brasil. Não sei se ainda está no Brasil, em Guarulhos, mas temos aí oficinas e claro, né, empresas que executam esse tipo de tarefa e dependendo do tipo de motor, o tipo de empresa que utiliza o tipo de motor, se for, num caso de um CFM 56-7 ou outros modelos, para Seattle, né, ou para América, né, lá para Seattle, na América, lá em Washington, né, onde tem a seção de motores da GE também, e é feito reparos. As folgas no disco da turbina pode ser verificada, claro, né, com o equipamento, com o motor aberto, né, e esse procedimento, né, é um procedimento de manutenção da seção da turbina de um motor a reação e o manual de serviço e revisão do fabricante, ele dá os procedimentos e os limites de tolerância para verificação. É utilizada uma ferramenta especial, é o calibre de folga. Claro, para o motor chegar, neste caso, para uma desmontagem, para ser enviado à oficina, já está próximo do overhaul do motor. Ok, pessoal? Não é comum apresentar folga. E claro, se apresentar folga em operação, consequentemente, né, teremos danos e esses danos serão verificados através da inspeção boroscópica. A inspeção boroscópica, ela é uma inspeção, um serviço corretivo, se houver uma colisão com pássaro, ou um AUTGT, ou qualquer outro tipo de dano, através de parâmetros do motor, ou uma manutenção preventiva, para verificar, claro, a integridade interna física do motor, a seção. E a seção de escapamento, essa seção deve ser também cuidadosamente inspecionada junto à inspeção da seção de combustão do motor, até mesmo a seção da turbina. Inspeciona-se o cone de cauda, o bocal propulsor de saída e o tal tubo de descarga, chamado também, quanto às rachaduras, em penos, dobras, até mesmo pontos quentes, até mesmo descargas elétricas. Aí a imagem, rachadura. E para eliminar essa rachadura, claro, manual de manutenção, limite, está dentro, legal. Utiliza-se uma broca, claro, né, com menor diâmetro, e faz um furo. É um furo de alívio, um furo de parada, como é chamado também, para que esta trinca ela não se aumente. Né? Temos aí também as carenagens do motor também sofrem inspeções, as portas de acesso também, elas sofrem inspeções também, claro. Não há limite de folga no manual. Se você for executar um pente fino na ata 100, 52 janelas de inspeção, perdão, né? Ata 52 portas, a 56 janelas. Né? Portas e janelas de inspeção, mas
Esses itens estarão catalogados na ata 152, né? Portas, né? DOR, nesse caso. Não há limites de folga, né? E deve ser cessado, eliminado esse afrouxamento, né? Nas folgas. Já aconteceu casos de empresas aéreas nacionais, cujo qual houve um esquecimento de uma das equipes, o travamento do motor, e o motor, nesse caso, né, a aeronave veio a perder, o motor veio a perder a carenagem. Por isso que deve ser feita a inspeção cuidadosa também da carenagem do motor e as suas travas. Pessoal, esse é o fim da nossa aula, o plantão online, onde nós falamos de um pouco aí de motor a pistão, motor a reação, das áreas a serem inspecionadas. Claro, essa matéria aqui não vai fortalecê-los a ser um inspetor, tanto motor a pistão como motor a reação. Aqui a gente não usou nenhum tipo de modelo de aeronave ou motores. Claro que cada modelo há um tipo, há uma prática diferente. E, claro, o modelo, o manual de manutenção, ele vai estar muito mais alimentado com informações referentes a técnicas de inspeções. Aqui, na real, foi um bate-papo onde nós mostramos e conversamos um pouquinho de motor a pistão e motor a reação. Desejo a todos bons estudos e nos veremos em outras aulas. Um abraço, pessoal, e tudo de bom!